bem-vinda mais uma vez ao Mais Vida Menos Pausa. Aqui você vai descobrir tudo sobre a sua jornada chamada menopausa, vai aprender a viver muito mais leve e feliz. Eu sou a doutora Luísa Alencar, ginecologista há 20 anos, expert em cuidados femininos na menopausa, e o tema de hoje é vitamina D, a famosa vitamina D. O que é que a gente tem que saber, o que a gente tem que tomar cuidado e por que essa tal dessa vitamina D é tão importante? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos lá. O que é vitamina D? Vamos começar com alguns tópicos que são super importantes e que geralmente a gente ouve falar da vitamina D e a gente não sabe exatamente se posicionar, a gente só escuta falar que é muito importante e a gente simplesmente sai tomando vitamina D de forma indiscriminada, ou a gente toma vitamina D, mas não toma direito, e aí a gente vai achando que vitamina D, o sol tá ali, já ouvi dizer que o sol fornece vitamina D e tá tudo certo. E na verdade tem uma série de critérios que a gente tem que seguir e que a gente tem que estar atento, e para isso eu acho que nada mais importante do que a gente conhecer realmente o que é a vitamina D, quais são os seus benefícios, aonde é que ela age, o porquê dela existir na nossa vida e por que nós médicos vivemos insistindo. A gente vive falando, usa vitamina D, toma cuidado, se expõe ao sol, vamos lá. Então vamos começar a entender o passo a passo para você poder verdadeiramente fazer uso de forma mais racional e não deixar de ter a vitamina D como parte da sua vida. O que é a vitamina D? Todo mundo está acostumado com a palavra vitamina e entende que vitamina é uma substância que faz bem à saúde de alguma forma e geralmente a fonte dessa substância é um alimento, um vegetal, uma proteína, alguma coisa ali que a gente vai comer e que vai nos trazer esse nutriente que é tão importante para nós. Bem, a vitamina D, acho que muitas de vocês já devem ter ouvido falar que não é exatamente uma vitamina. A vitamina D, ela é o quê? Nós consideramos a vitamina D um hormônio. Então hoje a vitamina D está muito mais ligada à parte da endocrinologia em si, sabe? Porque nós temos descoberto inúmeros benefícios, aonde que ela atua, os locais, o que ela pode fazer pelo nosso corpo, e daí nós entendemos que a vitamina D ela é um hormônio. A começar, acho que muitas já têm o entendimento de que hormônio é uma substância que é feita a partir de um negocinho chamado colesterol. A vitamina D não é diferente. A vitamina D também é formada a partir de um tipo de colesterol que a gente tem. Mas como assim? Ela não está no sol, a gente come. A vitamina D, a gente se expõe ao sol e o sol traz para nós a vitamina D? Vamos entender um pouco o metabolismo, como é que isso funciona, e a partir disso aí você vai entender se você pode comer alguma coisa com vitamina D ou se você tem que tomar sol para você ter vitamina D. Bom, cerca de 10 a 20% da vitamina D que nós precisamos, nós podemos consumir e consumimos através realmente de alimentos. Só que esses alimentos, se a gente for pensar na população, na nossa alimentação do povo brasileiro, nós não temos assim uma quantidade muito grande de alimentos no nosso dia a dia que vem trazer para a gente a vitamina D em quantidades significativas. Então, basicamente, a vitamina D a gente vai encontrar nos peixes gordurosos, são peixes de água profunda, como o salmão, como por exemplo o atum. A gente encontra também no ovo e a gente também tem origem vegetal. Só que a origem vegetal que a gente mais tem são esses fungos que são comestíveis, né? Esses cogumelos, por exemplo. Então, assim, peixes de águas profundas, como por exemplo o salmão, como por exemplo o atum, não é aquela coisa que está na mesa do brasileiro todo dia. E se a gente pensar em atum e pensar em salmão, o que mais está na nossa mesa, a gente sabe hoje em dia que é quem? Que é o salmão. Mas sabemos também que o salmão do brasileiro, acho que, nossa, quase todo ele não é de origem de água profunda, de água gelada, não é aquele peixe gordo que a gente espera ter e que a gente tem nos países, principalmente do Mediterrâneo. O nosso peixe, o nosso salmão, ele é cultivado, ele é de cativeiro. Então sim, o nosso salmão não vai trazer pra gente aquela vitamina D que a gente esperava consumir se a gente estivesse usando um salmão de água profunda. Então assim, já deu para perceber que salmão, que atum, que esses fungos comestíveis, eles não são lá muito aquilo que a gente está acostumado a comer, e mesmo que a gente comesse o atum, que a gente comesse o salmão, não está na nossa mesa assim no todo dia. Nós temos outros hábitos alimentares, faz parte da nossa cultura e infelizmente o salmão e o atum não são no nosso corriqueiro.
Ah, mas tem outras coisas que a gente pode comer que tem salmão? Tem, o ovo mesmo ele tem salmão. Ou perdão, ele tem vitamina D. Só que não vai ser uma quantidade de vitamina D assim tão significativa que vai fazer aquela diferença na hora que a gente vai contabilizar a vitamina D que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. A vitamina D está no sol. A gente tem vitamina D no sol. Gente, a vitamina D, ela não está no sol, mas o sol é responsável por ativar no nosso corpo a formação da vitamina D. Como eu disse antes, a vitamina D, ela vem do tal do colesterol. Na nossa pele, a nossa pele, ela é formada basicamente por duas camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e nós temos a derme, que é aquela região mais profunda da pele que está mais ligada à sustentação da nossa pele. A epiderme, a camada mais superficial, ela é composta de 5 camadinhas. E a camada mais profunda da epiderme, que a gente chama de camada basal, ou a penúltima camada da epiderme também, a camada granulosa, espinhosa da epiderme, elas têm dentro dela uma substânciazinha. Essa substância é o dihidrocolesterol, é o 7-dihidrocolesterol, o 7-DHC. Essa substância, sim, ela é ativada a partir do sol. Por isso que o sol ele é importante. O sol vai entrar em contato com a nossa pele. Lá nessa camada da pele que existe o 7-DHC, esse 7-DHC ele vai sofrer uma transformação lá dentro dos canais, dos anéis dele, lá dentro da estrutura química dele, e é como se ele se abrisse os anéis que ele tem lá de carbono, e isso faz com que ele seja capaz de atingir, essa substância seja capaz de atingir quem? A corrente sanguínea. Na hora que ela entra na corrente sanguínea, ela vai fazer um caminho longo e ela vai passar basicamente por mais 2 lugares importantes dentro do nosso corpo, que são quem? O fígado e os rins. Lá no fígado ele vai sofrer um processo e vai ganhar uma outra substânciazinha. E quando passa pelos rins, também vai ganhar outra substânciazinha. Muito bem, na hora que a gente passou, que eles se transformaram, vamos assim dizer melhor, no fígado e depois nos rins, é que ali a substância formada ali no final, que é a substância da vitamina D ativa, aquela que realmente vai atuar dentro de nós e vai ser responsável por trazer os inúmeros benefícios que a gente espera, ok? Isso aí não é muito difícil de entender, a gente só tem que entender o quê? Que é importante que essa vitamina D seja ativada inicialmente na pele através da exposição solar, ok? Então, o que a gente espera, assim, onde é que essa vitamina D vai agir no nosso corpo? Como é que ela é importante para nós? A vitamina D, ela anda dentro do nosso corpo ligada a uma outra proteínazinha. Só que no nosso corpo, para as substâncias agirem nos órgãos que a gente chama de alvo, nos órgãos onde elas realmente vão agir e trazer as modificações esperadas, elas precisam ter um receptor, né? Então, é mais ou menos aquela história que a gente sempre fala da chave e da fechadura. Você tem uma fechadura e você tem ali um lugarzinho onde você coloca a chave. Então, na hora que você coloca a chave, você vai dar a volta naquela chave e ela vai trancar aquela porta. Assim também a vitamina D. Aonde ela chegar, ela precisa encontrar o seu receptor, ela gruda ali naquele receptor e a partir do momento ela entra dentro da célula, ela vai ativar aquela célula, de certa forma, ela vai fazer aquilo que ela precisa naquela célula. Gente, é tão interessante a gente conhecer as coisas, né? Porque o que acontece? Que quando você começar a ler, você vai descobrir também que quase todas as células do nosso corpo, elas têm receptores para a vitamina D. Nossa, quase todos os lugares do nosso corpo têm receptor para a vitamina D? Sim, gente. É muito mais fácil a gente falar aonde não tem receptor do que onde tem receptor. Porque basicamente todos os nossos lugares eles têm receptores. Só tem 2 tipos de neurônios diferentes e o músculo liso nosso que não tem receptor para vitamina D. O resto, todo mundo tem receptor para vitamina D. Nossa, então se todo mundo tem receptor, ela basicamente vai atuar no nosso corpo inteiro? Bom, vocês sabem que a ciência, ela caminha, ela tem a velocidade dela na hora que ela caminha, porque primeiro a gente estuda, a gente descobre, depois a medicina, né, a ciência, ela experimenta, a biomedicina, a medicina, a citologia, que é o ramo que estuda as células, a endocrinologia, que vai estudar os hormônios, os trabalhos científicos são desenvolvidos e a gente começa a perceber
o que realmente acontece dentro do nosso corpo. Então, o que a gente já descobriu? A gente já descobriu que praticamente todas as nossas células, elas têm receptores para vitamina D. A gente descobriu que basicamente 3% de todo o nosso genoma trabalha incentivado pela vitamina D. Olha que coisa super importante. E assim, apesar da gente entender e já saber que quase todas as nossas células têm receptor para vitamina D, a gente não sabe exatamente ainda como é que ela vai agir em todos, se todos os receptores vão ser efetivos, as situações que eles se tornam efetivos. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo o que é que a gente já sabe até agora. Vamos para algumas curiosidades. A gente sempre escuta falar da vitamina D em relação ao quê? Em relação ao nosso metabolismo ósseo, em relação ao cálcio. Como é que a vitamina D... Agora sim, eu vou falar aos poucos aonde que a vitamina D vai atuando, aonde a gente já está sabendo que a vitamina D atua, resumidamente, para que vocês entendam a importância que a vitamina D tem no nosso corpo, ok? Em relação, voltando aqui aos ossos, o metabolismo, a nossa absorção de cálcio está intimamente ligada à vitamina D. A vitamina D, ela vai atuar lá no nosso intestino e aquilo que a gente come, por exemplo, o leite, os queijos, os derivados lácteos, que é onde a gente sabe onde mais tem cálcio, mas não só ali, nos peixes e vários alimentos que a gente come, vai ter cálcio. Então, o que a gente sabe? Que aquele cálcio, na hora que o nosso organismo começa o processo digestivo, lá no intestino, quando existe a liberação do cálcio, a vitamina D é responsável por fazer a captação desse cálcio e absorver ele para dentro de nós. O nosso corpo precisa do cálcio para inúmeras coisas, precisa do nosso cálcio para várias reações químicas, não só para a questão nossa de manutenção óssea. Então a gente precisa manter um certo nível sanguíneo de cálcio para que a gente consiga manter o nosso metabolismo normal, o funcionamento das nossas células. Então o que acontece? Se a gente tem uma deficiência de vitamina D, a gente não consegue fazer uma absorção adequada desse cálcio. E aí, quando a gente pensa em osso, quando o seu médico lá, o seu ginecologista, o seu reumatologista, o seu endocrinologista, o clínico geral, alguém já falou para você já escutou alguém falar que a vitamina D é importante para o metabolismo ósseo, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cálcio, o cálcio que o nosso corpo precisa, se ele não tiver suficiente na corrente sanguínea, a tendência que o nosso corpo tem é de pegar o cálcio, de sequestrar o cálcio do nosso osso. Eu já até acho que gravei outro vídeo falando disso também. Então, o que acontece? O cálcio que era para poder, muitas vezes, aquele que era lá do nosso osso, importante para a nossa estrutura óssea, ele vai aqui, ele vai começar a ser roubado desse osso, que é o lugar onde a gente tem maior reserva de cálcio no corpo, para que ele seja absorvido na corrente sanguínea e daí a gente tenha as nossas outras funções preservadas, as nossas outras funções celulares preservadas também. Então, daí você entende o quanto é importante não só o consumo, mas também a absorção desse cálcio. E para a absorção do cálcio, a gente precisa de quem? Da vitamina D. Porque se não acontece isso, o nosso corpo vai acionar um outro hormônio que é produzido aqui nas glândulas que ficam acima da nossa tireoide, na nossa paratireoide, que é o tal do PTH. Talvez você já tenha visto o médico pedindo para você esse tal de PTH lá na solicitação dos seus exames de laboratório. É isso, a gente quer entender se o seu PTH está em nível normal ou se ele está aumentado. Porque se o seu exame diz para mim que o seu PTH está aumentado, isso quer dizer que esse tal desse hormônio, de alguma forma, está indo lá no seu osso sequestrar cálcio. Então, provavelmente, quem é que está baixa? A sua vitamina D. A gente faz o exame da vitamina D também, vai lá e avalia a vitamina D. A gente faz o exame do cálcio, vai lá e avalia o cálcio. Então, assim, a medicina é como um investigador de polícia. Nós médicos somos investigadores. A gente vai tentar ligar as peças do quebra-cabeça para a gente montar esse quebra-cabeça. Então, por isso que às vezes a gente não pede, por exemplo, só o cálcio, pede só a vitamina D, a gente pede também muitas vezes o PTH, que é o paratormônio, para poder fazer essa investigação. Se a gente tá com a nossa vitamina D baixa, dependendo do nível que o nosso corpo está se sentindo deficiente dessa vitamina D ou insuficiente dessa vitamina D, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar um outro hormônio para poder ir lá sequestrar o cálcio do nosso osso para manter as nossas funções normais, as nossas funções que a gente chama de fisiológicas, entenderam? Então, por isso que é importante a gente ter uma boa vitamina D quando a gente pensa em saúde e manutenção dos nossos ossos, tá bom? Bom, falamos um pouco sobre o metabolismo ósseo. Vamos falar também sobre outro lugar que a vitamina D é importante.
Vocês sabiam que a vitamina D, ela é super importante para a defesa do nosso corpo? Nós estamos vivendo agora um momento bem atípico na história, acredito eu, da humanidade, na história dos tempos modernos. Estamos vivendo um momento onde a gente tem aí uma pandemia acontecendo, e aí vocês provavelmente ouviram muitas pessoas falando que tem que tomar vitamina D para combater, por exemplo, o coronavírus. Aí outros médicos falam, não, isso não é provado, não quer dizer que tomar vitamina D você vai ficar imune ao coronavírus. Então vamos explicar exatamente o que é que acontece. A vitamina D, de um modo geral, ela vai atuar na nossa imunidade, que nós chamamos de imunidade celular. O que é isso? Nós temos várias linhas de defesa no nosso organismo, nós temos vários soldadinhos que vão nos defender quando algo vem nos atacar. Como um exército, se o Brasil está sendo invadido, o exército, a aeronáutica, a marinha vai nos defender da forma que achar que é necessário que haja defesa. O nosso organismo também tem vários soldados para nos defender. Dentre os vários tipos de imunidade que a gente tem, nós temos uma que nós chamamos de imunidade celular. A imunidade celular, ela ativa alguns leucócitos, algumas substâncias importantes, no caso nós chamamos de linfócitos, Os linfócitos fazem a nossa defesa em relação aos vírus de um modo geral, tá? Não é que o linfócito vai nos defender contra o coronavírus, também vai nos defender contra o coronavírus, mas não só contra ele. E a vitamina D, ela entra como? Ativando essas células de defesa contra os vírus. Então, a vitamina D é importante para a nossa defesa imunológica, especialmente quando nós estamos falando da nossa defesa viral. Mas isso não quer dizer que você tomar um catatal de vitamina D vai tornar você imune a alguma doença viral. Então vamos separar as coisas, porque as coisas são diferentes. Nós teremos o nosso sistema imunológico fortalecido, nós teremos as nossas defesas prontas para o ataque. Caso a gente sofra alguma... Não precisa ser o corona, vamos falar de um H1N1 ou de algum outro vírus influenza ou de algum outro vírus que entre em contato conosco. A primeira porta de defesa que nós temos, são assim, nossos organismos, nossos soldadinhos, e dentre os soldadinhos que vão nos defender, a gente tem até uma reação anterior, mas a gente tem, da defesa celular, a ativação dos linfócitos, e é super importante para a ativação dos linfócitos a vitamina D, ok? Então já falamos aqui dos ossinhos, conversamos também sobre a vitamina D em relação ao sistema imunológico. Outro lugar que a vitamina D é muito importante pra gente. Quem é que já ouviu falar, por exemplo, que a vitamina D, ela vai ser importante para o funcionamento nosso cerebral? Alguém já ouviu falar isso? Bom, nós sabemos que o nosso cérebro, ele tem sim receptores para vitamina D. Várias células nossas cerebrais têm receptores para vitamina D. Por enquanto, a gente não tem ainda, assim, se fala muito em prevenção do envelhecimento, de manutenção dos nossos neurônios saudáveis, isso sim se conta, mas a gente ainda não tem uma correlação tão estreita assim, para poder falar especificamente que vai atuar no neurônio, que vai nos defender especificamente sobre uma doença. Existem estudos em andamento, hipóteses já levantadas, mas de qualquer forma, o que a gente tem que lembrar? Existem receptores da vitamina D no cérebro. Então, se existem receptores ali, à toa ali eles não estão. Então, percebemos ali a importância da nossa vitamina D também no nosso funcionamento cerebral, ok? Outra coisa que é importante também, em relação à questão da vitamina D, é em relação à função dos nossos ovários. Olha onde nós estamos chegando, um lugar super importante quando a gente fala na questão de menopausa. E vamos assim dar uma deixinha aqui para os homens também, no testículo do homem também. Então, olha só. Quando estamos ainda em época reprodutiva, e aqui vai um conhecimento geral, para nós mulheres, eu sei que muitas de vocês têm filhas, têm noras, têm conhecidas, nós temos amigas, e nem todo mundo já está na menopausa, nem todo mundo já parou de menstruar. Mas quando a gente estava, ou quem ainda está em idade reprodutiva, está nessa fase de transição aí menopausal, a vitamina D é importante na formação dos nossos folículos, na formação folicular, no nosso caso, os nossos óvulos, tá bom? E no caso dos homens também é importante na formação do espermatozoide. Então aí fica a dica para quem souber alguém aí que está querendo ter filhos,
manter a vitamina D é muito importante também para isso. E só lembrando lá o ganchinho da questão do sistema nosso nervoso, é muito importante que as gestantes também façam uso da vitamina D, tá bom? Então, se você tiver aí uma nora, uma filha, alguém que está grávida, importante saber se elas estão com nível de vitamina D bom para a formação do feto também, ok? Outro lugar que a gente também tem que estar, assim, super ligado em relação à importância da vitamina D no nosso corpo é em relação ao pâncreas. Então, por exemplo, se você tem uma tendência familiar a ter o diabetes, atente ao consumo seu de vitamina D. Por quê? Porque lá no nosso pâncreas existem algumas células que são as células beta-pancreáticas, que elas fazem com que haja produção e liberação de insulina para o nosso corpo. E nós já sabemos também que a vitamina D atua ajudando a ter a liberação da insulina para manter os níveis de glicose no nosso corpo normais. Então, é muito importante a gente fazer o consumo da vitamina D para evitar o diabetes também. Outro lugar super importante é o nosso coração. Nós sabemos também que a vitamina D ajuda a regular, a melhorar, assim, ela interfere na contratilidade do nosso coração, do músculo do coração, na função dele como bomba, que o coração é um músculo que é uma bomba, e também sabemos que ele atua num sistema nosso que é responsável pela regulação da pressão arterial. Gente, olha tanta coisa, pressão arterial, funcionamento do coração, diabetes, imunidade, ossos, e só para fechar eu vou dar mais um local onde a gente tem a função da vitamina D, é na prevenção de alguns tipos de câncer. Prevenção de tipos de câncer, sim, prevenção de tipos de câncer, principalmente o câncer de mama, no homem o câncer da próstata e o câncer do intestino, que é o cólon, e do reto, tá? Esses lugares, eles têm muitos receptores de vitamina D, muitos receptores. E a gente sabe que sim, a vitamina D, quando mantida em níveis suficientes, eles ajudam a prevenir o câncer em nós mulheres, né? Então, da mama, tá? Do intestino, do cólon e do reto, tá? Agora vamos para alguns aspectos práticos em relação à vitamina D. Eu já sei, então, já entendi que na alimentação eu tenho a vitamina D, mas também entendi que não é o suficiente, especialmente no nosso tipo de dieta. Então, quanto tempo eu tenho que ficar exposto ao sol? Gente, isso é um pouco controverso. Como assim? Porque, tudo a ciência, toda controvérsia, né? Não, olha só, nós precisamos estabelecer alguns parâmetros. Por quê? Porque o mundo, né, a forma da Terra faz com que a incidência solar, por exemplo, seja diferente. Aqui onde eu sou de Brasília, aqui a incidência solar é uma. Quem mora no norte, lá, sei lá, no Acre, quem mora na região norte tem uma incidência solar maior que a minha. Então isso é importante, por quê? Porque a incidência solar lá vai ser maior do que aqui e, consequentemente, vai ser maior do que no sul, e que tem mais para o sul vai ser menor ainda a incidência solar. Então, quando tem mais incidência solar, a tendência que a gente tem de ter necessidade um pouco menor. Outro fator que é importante também, que conta na questão da incidência solar para nós, é, pessoalmente, a cor da nossa pele, tá? A cor da nossa pele vai fazer diferença. Se a pessoa é branca, morena ou negra, o tempo de exposição dela ao sol muda, tá bom? As pessoas brancas, elas podem ficar expostas ao sol, elas metabolizam a vitamina D mais rapidamente do que as pessoas morenas, que mais rapidamente que as pessoas negras. Então, as pessoas negras precisam de um tempo de exposição maior do que as pessoas brancas. A gente contabiliza como mais ou menos o tempo ideal seria aquele tempo quando você estiver exposto ao sol, onde você tivesse aproximadamente 25% do seu corpo exposto. Vamos colocar que você está com as suas pernas expostas, com seus braços expostos. E ali você começa a observar que a sua pele começa a ficar avermelhada. Não é aquele vermelhinho leve. Quando você começa a formar uma vermelhidão maior, que começa a ter bordos mais definidos, ali é o tempo que a gente acha que seria mais ou menos o tempo mínimo, que é quando você já começa a fazer a transformação desse 7-DHC o suficiente para ele ser lançado na corrente sanguínea e percorrer o caminho dele até chegar no fígado e depois nos rins, ok? Então, a cor da pele também vai influenciar. Se a sua pele é branquinha, isso vai acontecer mais rápido. Se você tem uma pele morena ou uma pele negra, isso demora um pouco mais a acontecer. Então, isso é muito importante. O tempo de exposição, que vai depender da cor da pele,
E para nós mulheres que já estamos envelhecendo, tem uma coisa que é muito importante. Vocês lembram que inicialmente, no começo do vídeo eu falei que nós temos duas camadas na pele e que a camada da pele nossa, aonde existe lá o 7-DHC, é na primeira camada da pele? Pois é. Quanto mais velho a gente fica, mais fina a nossa pele. Então, menor a capacidade que a gente tem de armazenamento desse 7-DHC, tá bom? Então, a gente tem que atentar porque as pessoas mais jovens precisam de menos sol e à medida que nós vamos envelhecendo, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e assim vai, a gente vai ter menos estoque do 7-DHC. Ele é um derivado de uma gordura, ele é o 7-deidrocolesterol. Então é muito importante que a gente, à medida ainda mais que a gente envelhecer, a gente mantenha uma alimentação bem equilibrada para que a gente consiga manter a metabolização normal daquilo que a gente come, a transformação disso nas substâncias que são importantes dentro do nosso organismo para a formação, por exemplo, da vitamina D, tá certo? É por isso, gente, que a gente tem que estar muito atento e não deixar de fazer os exames, tá bom? Toda vez que seu médico te prescrever, te solicitar, aliás, os exames, não deixe de fazer e atente-se às prescrições médicas. Porque quando o médico recebe lá o seu exame, ele vai fazer uma avaliação. Está em nível normal? É suficiente a quantidade de vitamina D que aquela pessoa tem, que aquela mulher está tendo? É um nível de vitamina D que está suficiente para não liberar aquele tal de PTH para roubar cálcio do osso dessa mulher? Ou ele está insuficiente, não é suficiente, ou ele está tão ruim que é deficiente. Então isso a gente tem que estar bastante atento, porque de acordo com aquilo que a gente enxerga no exame, é a quantidade de vitamina D que nós vamos prescrever. Então às vezes o médico fala assim, você vai consumir X unidades durante quanto tempo? Vamos supor, durante 4, 6 semanas, depois a gente reduz a dose, mantém uma dose menor durante mais talvez 8 semanas. Então, às vezes, o pessoal acaba esquecendo, porque a administração da vitamina D, ela pode ser feita diariamente ou ela pode ser feita semanalmente. A maioria das pessoas gosta de praticidade e acaba escolhendo por fazer o consumo da vitamina D de forma semanal. E aí, o que é um problema? Acaba esquecendo. E aí, vamos supor que você marcou que todo sábado é o dia de você tomar vitamina D. E você, naquele sábado, esqueceu. Você vai lembrar, já está na quinta-feira da semana seguinte. Então, isso não é incomum. Então, a minha dica para vocês é, eu vou falar para vocês o que eu faço e que eu recomendo sempre às minhas pacientes. Se você está precisando tomar uma medicação e o uso da medicação é semanal, você corre o risco de esquecer, ou às vezes é mensal, ou quem sabe até mesmo diário, sua vida é muito corrida, você tem muita coisa para fazer. Nesses tempos agora, ainda ajudar a criança com escola, com atividades online, enfim. Gente, pega o seu celular, coloca lá programado para tocar todo dia ou toda semana, naquele dia da semana, num determinado horário, tocar. E aí você vai ter aquele alarme te lembrando que você tem sua medicação para tomar. O que a gente não pode é descansar em relação ao uso da vitamina D, tá bom? Então esse é um outro ponto muito importante que eu gostaria que vocês não esquecessem, de fazer o uso regular quando for prescrito, dentro da prescrição médica, porque às vezes eu me pergunto até por que tem determinadas pessoas que procuram aconselhamento médico. Porque a gente fala o que tem que fazer e simplesmente as pessoas não fazem, né? Então, assim, eu entendo que nós mulheres temos uma vida muito corrida e é muito comum a gente acabar se atropelando nas nossas atividades diárias e esquecer de tomar a nossa medicação. Então, não vamos esquecer que isso a gente está cuidando da gente, não é para agora. A gente está cuidando da gente para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, até a gente ficar com a cabecinha bem branquinha e a gente, se Deus quiser aí, ter ainda força para poder levantar as pernas, para poder caminhar com os nossos ossos preservados, ok? Então, assim, dei uma pincelada, procurei não ser muito longa, para que vocês tenham um entendimento daquilo que é importante em relação à vitamina D, quais são os lugares aonde a vitamina D os lugares que são importantes no nosso corpo. Então já deu para a gente perceber que ela vai atuar no nosso metabolismo em vários locais. Só a gente pensar que praticamente todas as células do nosso corpo têm receptor para a vitamina D, então a gente percebe que ela realmente é muito importante.
Existem influências genéticas também na nossa produção e no funcionamento e na ativação das reações químicas do nosso corpo, mas o que nós temos absoluta segurança é a vitamina D é importante. Para nós mulheres na menopausa, a gente tem que ter um cuidado mais do que redobrado, porque a gente sabe que a gente tem um metabolismo ósseo que tem que ser levado em consideração. A tendência de nós mulheres é de desenvolvermos a osteoporose na menopausa, então a vitamina D ela não pode ser negligenciada de forma alguma, tá bom? Então fica aqui um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, novas postagens estão por vir. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos em casa para a gente estudar, para a gente aprender mais e para a gente cuidar mais da gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!